Dessa vez, é o herói que precisa ser salvo. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Gente, o assunto é sério. Se você acompanha o nosso canal, você deve ter visto um vídeo em que nós falamos dos anúncios da Mitos para o ano de 2023. E são anúncios bastante escassos. Desde que a Mitos retomou as publicações do Fantasma no Brasil, a gente teve um momento assim muito bacana, de muito otimismo em relação a termos novamente publicações do Fantasma no nosso país. A Mitos lançou uma diversidade de títulos muito legal, com o intuito de agradar todos os perfis de fãs. Então a gente teve Crônicas do Fantasma, a gente teve a revista O Fantasma, a gente teve números especiais como Em Busca da Cidade Proibida, a gente teve o Fantasma de Jim Aparo, a gente teve brindes, a gente teve o livro A Ameaça de Escórpia. Então foi um momento assim que nós, os fãs do Fantasma, ficamos muito otimistas. Entretanto, a gente está vendo aí o Fantasma ficando cada vez mais escasso, a tal ponto que, para este ano de 2023, apenas 2 publicações foram confirmadas. O segundo volume do ônibus Ray Moore, que inclusive já está em pré-venda, e o segundo volume do ônibus de Cy Berry. Existe a possibilidade de um terceiro ônibus, que seria o ônibus do Wilson McCoy. Entretanto, o que a gente percebe é que há uma diminuição gradativa das publicações do Espírito que Anda pela Mitos. Em diversas conversas com o pessoal da Mitos, responsável por esse contato entre canais, leitores e a editora, uma coisa que sempre foi comentada é que as vendas do personagem não acompanharam aquilo que eles esperavam. Existem vários fatores que envolvem isso. Existe a questão dos preços. A gente passou aí, está passando ainda, por um momento de crise econômica que se instaurou principalmente a partir de 2019 para cá. A gente viu um momento de crise econômica com alta do papel, com problemas na distribuição também. A distribuição de quadrinhos hoje no Brasil não é como era nos anos 80 e 90, as bancas escasseando, então tudo hoje se compra pela internet, e isso são fatores que acarretaram uma baixa nas vendas do personagem. Além disso, ainda temos um fator importante, que é a questão do público que compra os quadrinhos do Fantasma. Quando você vai ver nas comunidades do fandom, você percebe que algumas pessoas falam coisas muito estranhas. Tem gente que diz que não comprou a primeira fase da revista O Fantasma porque eram histórias suecas e ela só gosta das tiras. Tem gente que não comprou a segunda fase porque prefere as histórias suecas. Tem gente que não comprou dizendo que prefere o Fantasma Vermelho. Então a gente tem uma série de fatores que acabam interferindo nas vendas de um personagem. E não tem jeito, minha gente. Se um personagem não vende, não vai ter empresa que aposte nele. Preocupado com o futuro das edições do personagem no nosso país, um grupo de fãs que se reúne no WhatsApp, no grupo Fantasma Brasil, começou a conversar sobre o que a gente poderia fazer para de repente salvar o personagem. E aí surgiu a ideia de traçarmos o perfil do tipo de publicação que o fã brasileiro do Espírito que Anda gostaria de ter. Foi assim que nasceu a campanha Fica Fantasma, que a gente está espalhando essa hashtag pela internet, Hashtag Fica Fantasma. O primeiro passo da campanha Fica Fantasma foi a criação de uma pesquisa entre os leitores. Que tipo de publicação do Fantasma você quer? Essa campanha, essa pesquisa começou no dia 2 de abril e vai permanecer aberta até o dia 2 de junho. Então a gente tem aí ainda bastante tempo para a gente pensar bem e coletar opiniões de todo mundo. Aviso logo que a Mitos não tem nada a ver, não tem nenhuma relação direta com essa enquete. Isso é uma iniciativa dos fãs. E aí a gente tem aqui um pedido.
Se você que está vendo esse vídeo agora já respondeu ao formulário o fantasma que queremos, faz uma coisa, repassa ele para pessoas que você conheça, pessoas que curtam quadrinhos, pessoas que têm um leve interesse, pessoas que de repente podem ajudar a gente a crescer a quantidade de respostas para que nós possamos depois apresentar o resultado dessa enquete para a Mitos. Nós vamos levar essa enquete para a Mitos. Agora, se você ainda não preencheu o formulário, não sabe como é, eu vou mostrar para você como é que você vai poder ajudar a gente diretamente pelo celular. Então aqui, ó, eu abri o último vídeo do Fantasma Brasil, mas você vai na descrição desse vídeo que você está vendo agora, tá? E tá aqui, ó, preencha a pesquisa o fantasma que queremos. Você vai clicar no link, ele vai abrir, vai jogar você para o seu navegador, tá? Para o navegador de internet que você tem instalado. Todo mundo tem um navegador desse instalado no seu celular. Aí tá aqui, né, a pesquisa, o fantasma que queremos. Por meio desse formulário, faremos uma pesquisa entre os leitores do Fantasma. Tá aqui toda a explicação. E aí eu já aviso a vocês, eu tô assumindo um compromisso pessoal com vocês de que eu não vou repassar dados de ninguém, tá? Para nenhuma empresa. Esses e-mails que a gente está coletando aqui vão ser única e exclusivamente para que ao final da pesquisa a gente compartilhe os resultados da mesma. Então você vai botar aqui, tá? O seu e-mail, vai colocar o seu nome, isso é apenas pro forma para que a gente possa ter uma noção de quem está respondendo o nosso formulário. E aí a gente tem aqui, ó, periodicidade, né? Para você, uma revista do Fantasma deveria ser bimestral, trimestral ou semestral. A gente optou por não colocar a opção mensal, porque hoje em dia revista mensal é uma coisa que não tem tanta saída. A gente percebeu que é meio impossível manter uma periodicidade mensal, principalmente com personagens de nicho, como é o caso do Fantasma. Aí a gente vai lá e você vai fazer a opção de qual o formato que você prefere. Eu vou botar aqui a minha, não quero direcionar a opinião de ninguém, tá? Mas eu vou botar aqui só como um exemplo, né? Você vai lá, coloca formato italiano, né? Tô botando aqui, vou botar formato americano. Eu gosto do formato americano. Tá? Você tem até a opção de não opinar sobre algumas questões aqui, mas é importante a gente saber qual tipo de formato você prefere, né? Porque o formato influencia na quantidade de páginas, influencia no tipo de papel, influencia no valor. Aí, olha, tá aqui, ó. Eu coloquei aqui bimestral, coloquei formato americano, a quantidade de páginas. A gente sabe que a quantidade de páginas de uma publicação interfere também no seu preço. Vou colocar aqui uma bimestral de até 100 páginas, tá? O tipo de papel, eu sempre falo aqui, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não entendo de papel, eu sou uma negação em relação a isso, né? Eu vou botar aqui o offset, né? Tem gente que prefere papel jornal, tem gente que prefere o coucher. O tipo de capa, a gente tem que definir, né? Se a gente quer capa cartão, aquela capa um pouquinho mais durinha, capa canoa, aquela bem molenguinha, ou capa dura. Eu vou botar aqui a capa canoa porque eu quero que a edição seja razoavelmente barata, para que ela não fique muito cara. Questão de cor. Às vezes a gente tem que optar se a gente prefere colorido, preto e branco, ou se a gente quer que respeite a publicação original, porque algumas histórias do Fantasma foram originalmente publicadas preto e branco, outras foram colorizadas depois. Então a gente vai colocar aqui, eu vou botar como respeitando a publicação original, tá? Não quer saber, vamos mudar, vou botar como colorida. Sobre as histórias, essa talvez seja a parte mais importante. A gente fez uma divisão se a gente prefere tiras clássicas, que são as tiras publicadas até o ano 2000, porque a gente está levando em conta que o Lee Falk ele morre em 1999, então tiras clássicas seriam as tiras com roteiro do Lee Falk. Tá? E as tiras recentes dos últimos 20 e poucos anos, que são as tiras que já trazem o roteiro do Tony DePaul. Ou se a pessoa prefere o material licenciado, né? Tem isso, né? A pessoa pode optar por isso, né?
Eu vou colocar aqui que eu gostaria de material licenciado, tá? Aí, né, mix de histórias. Existe a possibilidade de nós termos revistas que tragam tanto tiras do jornal quanto as histórias suecas. Isso era inclusive o modelo que a RGE publicava. A RGE muitas vezes publicou edições em que você tinha uma tira clássica e uma história licenciada, ou uma tira clássica e uma tira recente. Eu vou colocar aqui que eu prefiro um mix de tiras clássicas com material licenciado. E finalmente você tem aqui uma coisa para você poder botar a sua opinião. Às vezes a gente cria um formulário e não tem muita noção de se dá para contemplar tudo, né? Então aqui você vai colocar a sua opinião. Eu não vou, aí depois que você clicar tudo, depois que você preencher tudo, você clica aqui em enviar. Eu não vou enviar porque, como fui eu que fiz a enquete, eu não quero interferir no resultado da mesma. E aí é interessante você notar que, tendo essa opção de opinar, né, a gente já vou mostrando aqui para vocês, por exemplo, em que pé, em como é que tá mais ou menos até agora. Eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de abril, portanto estamos aí há 20 dias com a nossa enquete. Temos um total até agora de 226 respostas. Parece um bom número, mas é um número pequeno para que a gente possa efetivamente apresentar isso como um resultado viável para mitos. Então, olha, aqui a gente já tem mais ou menos um panorama. Não vou comentar muito desse panorama até agora, porque isso aqui vai mudar com certeza, mas olha como é que a gente já pode ter uma ideia de para onde as pessoas estão pensando a enquete do fantasma e o tipo de modelo. E aí nós temos os comentários. Olha que interessante. Como a última pergunta não é obrigatória, das 226 pessoas que responderam a enquete, apenas 126 deixaram outras sugestões, né? Então tem gente, por exemplo, que fala de um almanacão, né, que seria interessante. Tem gente que muda de assunto, coloca Flash Gordon. Gente, o nosso foco é o fantasma. Foca, né? Tem gente que diz que qualquer publicação do fantasma é bem-vinda, né? Publicar a fase do Cyber, né? O pessoal coloca aqui que espera que a Mitos retome o fantasma sueco. Tem gente que fala que quer que publique num material acessível. Tem gente que não gosta de ônibus, tem gente que gosta de ônibus. Tem gente que sente falta das edições especiais, né? Então isso aqui é um panorama bacana para que a gente saiba quais os rumos que o fantasma vai poder tomar dentro das publicações brasileiras, né? Tem gente pedindo as histórias brasileiras, as histórias produzidas pela RGE. Então é isso, gente. Essa é a nossa ideia com a campanha, tá? Fica Fantasma. Essa é a ideia que nós temos de fazer com que o nosso personagem continue uma publicação viável dentro do Brasil. A gente tem tido a adesão de muita gente. Poxa, eu quero destacar aqui, por exemplo, o Ricardo Quartim, nosso parceiraço, gente finíssima, que distribuiu a campanha para todos os contatos dele, para o grupo de Os Senhores de Ur. Ricardo Quartim é um autor de Os Senhores de Ur, uma obra de fantasia e ficção fantástica que vai ser relançada ainda esse ano. Então ele está divulgando. O pessoal de perfis no Instagram, como Pulp Heroes, Mega Comics, Campanário de Gotham, né, o canal do Gico, né, o Gico HQs, muita gente boa está compartilhando a nossa campanha, mas a gente precisa de mais, a gente precisa que essa campanha chegue a mais gente. Então faz isso, vai lá, clica no link, preenche, repassa esse link, fala com o pessoal da sua família, olha, ajuda a gente a poder divulgar isso daí, porque assim a gente vai ter cada vez mais um número expressivo de respostas para traçar um panorama, o fantasma que nós queremos. Destacando aqui também a iniciativa do Renato Regis, né, um camarada do Grupo Fantasma Brasil, que o que ele fez? Ele fez um cartaz, tá, com QR Code,
para ser impresso e afixado em livrarias, em sebos. Então, se você de repente conhece algum sebo, quer colocar esse cartaz lá, eu vou botar aqui embaixo o link para você fazer o download desse cartaz. Você pode imprimi-lo ou colorido ou preto e branco. O importante é que tenha uma impressão legal para que o QR Code seja passível de ser lido, e leva até o sebo que você conhece, até a livraria que você conhece, conversa com o pessoal lá, explica o que a gente está querendo. No dia 2 de junho, a campanha, a pesquisa se encerra, e na mesma semana a gente vai fazer uma live, tá? Mostrando esse resultado, que será encaminhado para a Mitos. A nossa esperança é que a Mitos seja sensível ao apelo dos leitores, para que possamos manter o espírito que anda em edições bacanas dentro do nosso país. Algumas pessoas podem até dizer, mas será que isso daí vai render alguma coisa? Olha, a gente tem um exemplo bacana, que é o Spawn Brasil, que fez uma campanha anos atrás e conseguiu salvar o personagem, conseguiu manter o personagem sendo publicado, inclusive com mudança de editora. Ele foi para uma outra editora, que tem uma periodicidade um pouco menor, mas o personagem continua sendo publicado. Historicamente, a gente teve o caso, né, de Star Trek, a série clássica, que foi salva do cancelamento pela força dos fãs. Então o que a gente está querendo é isso: preenche o formulário, imprime o cartaz, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, marcando a Mitos, colocando a hashtag Fica Fantasma, marca o nosso canal nas suas publicações. Se você de repente tem também um canal no YouTube, faz um vídeo sobre o assunto, para que a gente possa mostrar a força do fantasma aqui no país, para que a gente também continue tendo edições de qualidade do Espírito que Anda. Então não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal e nos acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. E se você também quiser, você pode participar dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. É só mandar uma mensagem pra gente, que a gente manda o link para você. Participando do Fandom do Fantasma, você vai ter uma troca agradável de ideias com leitores que curtem o mesmo personagem que você, e assim ficando sempre por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do Espírito que Anda, ok? Vejo você por aí, hein? Fica Fantasma!